Estudos Bíblicos em Salmos. Com o professor Josué Vieira. Muito bem. Estamos então em mais uma transmissão aqui, em mais uma comentário a respeito dos Salmos, e nós vamos tratar hoje sobre o texto áureo dos Salmos. Não é o texto áureo da Bíblia, obviamente, que é João 3,16, mas o texto áureo dos Salmos é talvez o texto mais conhecido de toda a Bíblia, que é o Salmo de número 23. O Salmo 23, ele tem uma particularidade muito interessante, é porque ele mexe um pouco com as emoções de uma profundidade muito diferente do que os demais salmos conseguem. Ele passa por todas as áreas da nossa vida e consegue descrever bem, muito claramente e de uma forma muito simbólica, aquilo que nós passamos na nossa vida como pessoas e como seguidores do Senhor diante de um mundo difícil, cruel e muitas vezes perigoso que nós vivemos no nosso dia a dia. Seguir a Jesus, que é o bom pastor, que é o supremo pastor, envolve de nós também uma extrema confiança naquilo que ele disse. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É interessante, em algumas traduções vão dizer que o Senhor é meu pastor e isto me basta. E o que isso significa? Quer dizer que eu não vou ter mais nenhuma privação nessa vida e não vou mais sofrer mais nada, uma falta de nada. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que ele soube ter e soube não ter, soube ter em abundância e soube ter também em escassez. E em tudo ele soube ser contento e satisfeito com aquilo que Deus tinha proporcionado para ele em cada circunstância. É interessante que por mais que uma pessoa pudesse descrever a vida cheio de coisas e confortos, né? Que é isso que o ser humano procura na sua maioria das vezes, o conforto pleno, ela não teria conforto na sua alma se não tivesse o Senhor. Aquele que não tem o Senhor é pobre na sua vida, é pobre em tudo aquilo que vive e aquilo que tem, porque na verdade nada tem. Ainda que o homem perdesse todas as coisas, perdesse tudo, se ele tem o Senhor e se ele tem a salvação da sua alma e a segurança de que o Senhor é o seu Deus, isto lhe basta. É interessante como muitas vezes a gente se coloca em certas circunstâncias e a gente olha que perder o Senhor para nós seria uma perda. Você se imagine sem Jesus. Imagine a sua vida sem Deus. Como seria a sua vida? Provavelmente você iria dizer que a sua vida ela é muito vazia. E realmente é vazia a vida que não tem o Senhor. O Senhor é meu pastor e só isto me basta e nada me faltará. Andar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente até as águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é interessante é que o pastor das ovelhas ele não andava atrás das ovelhas, empurrando estas ovelhas até o caminho que elas deveriam seguir, mas ele levava essas ovelhas até o local andando à frente das ovelhas e chamando-as para que elas o seguissem. Jesus diz que eu sou o bom pastor, ele fala. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós, como ovelhas do Senhor, devemos estar atentos à voz de Jesus. Por quê? Porque no final ali do verso ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. O que são essas veredas da justiça? A sua palavra. Ali ele estava se referenciando à lei do Senhor, que eram as veredas do Senhor, que era o caminho que Deus desejava para o homem. Aquilo que nós devemos seguir é aquilo que Jesus deixou para nós. Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu sou o bom pastor. O falso pastor, o falso ladrão, ele pula pela cerca e rouba as ovelhas, rouba ali a mente, rouba o teu coração, rouba a tua percepção, rouba muitas vezes aquilo que você precisa para a tua vida e muitas vezes dando atenção a ruídos que estão ao seu redor, você não escuta a voz do Senhor, que é o sumo pastor, e você acaba sendo roubado o seu coração. E é interessante que Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor e esse é o bom pastor, guia-me mansamente às águas tranquilas.
Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, o vale ali era um local onde o pastor deveria passar com as ovelhas, descendo a montanha até chegar lá ao ribeiro de água abaixo do vale. E esse vale era perigoso para a ovelha, porque ela não consegue se equilibrar direito. Muitos casos ela poderia resbalar ali e se machucar, mas o pastor vai apoiando as suas ovelhas com o seu cajado e levando elas até lá, ao ribeiro de água. E é muitas vezes assim a nossa vida, o vale da sombra e da morte. Né? Alguns comentaristas vão dizer que esse vale também faz referência ao vale onde o pessoal tinha que passar para chegar até o templo do Senhor para adorar. Então é interessante que esse vale era um vale onde você tinha que cruzar este caminho até Jerusalém para chegar ao templo, para ali prestar culto e adoração ao Senhor. Então o vale da sombra e da morte, um lugar difícil, um lugar terrível e muitas vezes de sombra e de tristeza, onde nós, muitas vezes na nossa vida, estamos inseridos. Né? Então, esse pastor vai fazer o comando, vai nos sustentando dentro deste local. E é interessante que ao chegar lá nesse vale, ele diz assim, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E aqui faz uma referência à situação em que o pastor vivia, porque ele chegava e largava suas ovelhas para beberem água nesse córrego. No entanto, os outros animais também queriam disputar esse córrego. Ali havia lobos, havia chacais, havia outras espécies de animais que queriam também utilizar daquela água e utilizar daquele espaço que tinha comida e tinha ali também descanso, né, para todos. Os inimigos também queriam dominar aquele espaço ali e tomar aquele lugar, mas o pastor a estava protegendo. É interessante que ele preparava a mesa, né, a comida e o alimento na presença dos adversários. Os adversários que são aqueles que tentam roubar a tua fé, que tentam surrupiar, te destruir e te enganar. Em toda a tua trajetória cristã, na tua trajetória com Deus, estão ali o tempo todo tentando tomar o lugar, tentando roubar a tua atenção e roubar o teu coração. E é interessante que o sumo sacerdote, o sumo senhor e o sumo pastor está ali cuidando para que caso alguma daqueles adversários que estão ali tentarem atacar as ovelhas, ele estava em prontidão para defendê-las. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Transborda de quê? Da presença e do poder de Deus. E Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor e sem a presença do Senhor em nossa vida, nada nós podemos realizar nem fazer. O que é interessante é que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor. A gente até pode tentar dizer, eu sou cristão sozinho, eu não preciso de igreja. Bom, nós até podemos dizer isso, que nós somos seguidores desse Jesus e desse pastor. Meu pastor é Jesus, eu não preciso de pastor nenhum. Bom, você até pode dizer assim, só que quem é que vai disciplinar você? Quem é que vai corrigir, que vai te orientar, que vai te aconselhar? Então, todos nós precisamos de uma orientação e o Senhor estabeleceu para si sacerdotes e pastores para governar. Então, nós precisamos habitar na casa do Senhor, não só estar no local físico, mas estar na presença e no ambiente de adoração ao Senhor o tempo todo. Estarmos inseridos diante dele e estarmos dispostos, porque bondade e misericórdia vão seguir todos os dias da nossa vida. Nós não sabemos o que acontece, do que Deus nos livrou, ou aquilo que poderia ter acontecido, ou quais das decisões que nós iríamos tomar, e Deus livrou de acontecer alguma coisa, porque a bondade de Deus e a misericórdia dele estão conosco todos os dias da nossa vida. E eu habitarei, louvarei e adorarei o Senhor todos os dias da minha vida. O salmista diz que eu pudesse morar todos os dias na casa do Senhor. Que eu pudesse estar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Então que nós venhamos a estar diante dele
Que este salmo venha trazer para você refrigério. Talvez em que fase da vida você está, eu não sei. Você está no pasto verdejante, usufruindo do descanso, ou talvez você ainda está lá no vale da sombra e da morte. Mas pode ter certeza que lá naquele vale o Senhor está contigo. E neste ambiente em que você está desfrutando do descanso, o Senhor também está ali para proteger você dos inimigos que tentam roubar a tua mente e o teu coração e roubar aquilo que Deus te deu. E pode ter certeza que o Senhor vai te abençoar, porque a bondade dele vai nos seguir. E Deus abençoe você, em nome de Jesus.